da próxima vai ser com mais tranquilidade. E, Marcelo, como eu te falei, eu queria que você começasse essa conversa explicando a sua trajetória, né? Onde é que você estudou? Como é que você... Pode falar, à vontade, o que a gente quer é saber como é que esses Marcelos são formados. Então, manda bala, é com você Beleza? agora. Estou por aqui, estou por aqui. Então, eu vou projetar um pouco e a gente vai conversando. Provavelmente eu não vou conseguir enxergar vocês dentro do. Não sei se eu consigo ver na hora que eu tiver com a tela compartilhada. Não sei se vocês estão vendo minha tela aí. Bom, eu sou baiano de Alagoinhas, filho de operário do polo petroquímico, filho de uma professora. Fiz graduação em Sergipe, mestrado em Sergipe, na área de Química Inorgânica. Trabalhei com um pouco de tudo, né? Então, na graduação, bebi muito, enchi muito a cara. Eu acho que isso faz parte. Mas quando eu disse, não, agora tem que estudar, tem que estudar. Trabalhei com produtos naturais, trabalhei com um pouco de síntese orgânica, mas como eu sou um baiano preguiçoso, eu resolvi migrar para inorgânica, comecei a mexer com espectroscopia, trabalhar com lantanídeos. E lá na graduação, esse título que vocês estão vendo aqui, na verdade, ele é fruto de. Não surgiu à toa, né? Quando eu olho toda a minha trajetória acadêmica, né? Eu não vejo como isso não ter surgido na vida, né? Sempre fui um cara inquieto e no mestrado eu já propus o meu projeto de mestrado, foi autoria minha e foi um projeto que revolucionou o grupo de pesquisa inteiro, né? Tem algumas teses de doutorados, de mestrado de colegas que hoje são professores que surgiram da minha dissertação de mestrado, tá? Então, a gente mexeu, bagunçamos um pouco a... Eu gosto de fazer bagunça, né? Então, não tenho muito respeito pelo status quo. E aí tinha algumas coisas que no grupo eram estabelecidas e eu acho que não existe nada estabelecido no mundo e a gente resolveu enfrentar e fui o primeiro a trabalhar com Metal Organic Framework no grupo. E com isso gerou várias coisas, né? Alguns colegas hoje são professores universitários por conta desses trabalhos. E aí caí na UNB, né? Em 2011 eu terminei o doutorado em 2010, 2011 eu fui aprovado, né? Eu fui aprovado nos dois concursos que eu fiz. Um me deram um tapinha no ombro que eu tinha ficado em terceiro e falaram a vida que segue. E a vida seguiu, fui para a UNB, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu tive que começar do zero, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar minha tese de doutorado e jogar no lixo. Não porque ela seja ruim, muito pelo contrário, ela cumpriu uma função que foi exatamente eu publicar uma. Eu acho que saí do doutorado, acho que uns 12 artigos publicados, acho que uns 80% extratos A1, A2, e uma patente, acho que 3 capítulos de livro, eu não lembro, foi alguma coisa assim, nessa numerologia todinha aí. Mas eu resolvi ter outros desafios, né? Zona de conforto para mim nunca foi muito minha praia, né? E hoje eu entendo por causa dessa inquietação minha, porque eu não aceito o salário de 10 mil, de 12 mil reais que era um professor universitário para a gente trabalhar o que a gente trabalha, né? Pelo menos eu, né? As pessoas com que eu me relaciono, eu não aceito, né? Então, o empreendedorismo científico ele veio mais ou menos nessa linha, né? Eu lembro que foi na época que justamente a Dilma não pagou os INCTs e eu vi um colega meu, um lá do CNP, que ia arrancando os poucos cabelos que tinham, porque ele tinha basicamente uma central analítica dentro do laboratório dele e 80% dos equipamentos estavam quebrados. Eu falei, cara, eu tava, acho que foi 2013 isso, 2014, eu tinha acho que 3 anos da universidade, tinha acabado de sair do estágio de laboratório, eu falei, cara, eu não quero isso para mim não. Vou procurar outra coisa e vou tentar descobrir o que é que se faz. Nesse período, entre 2013 e 2015, eu aceitei o desafio de ser chefe de pesquisa e inovação do Hospital Universitário de Brasília. Então, eu lidava com os médicos, com os enfermeiros. Então, tudo isso foi caminhando para você desenvolver uma série de habilidades que a gente chama de soft skills, que hoje permitiram que gerasse a Criotech, a gente falasse em empreendedorismo científico, e hoje a gente está tentando motivar.
fazendo um movimento dentro da universidade de a gente implementar essa cultura, né? Eu vejo várias empresas, várias tecnologias que têm um potencial enorme de ir para o mercado, mas que às vezes viram um artigo científico meramente, né? Então, não é que o artigo não seja importante, muito pelo contrário, mas o problema é quando você tem um país que 99% dos pesquisadores pensam em publicar artigo, né? Então a gente passa a ser eternamente colônia e a gente passa a não desenvolver tecnologia e sim ficar o tempo todo copiando e trazendo de fora. A China está aí, eu acho que é o grande exemplo, né, de tudo. Na década de 80, um país que era extremamente pobre, agrícola, hoje é a segunda maior ou talvez a maior potência do mundo, né? Adotou esse tipo de modelo de investir ciência, pesquisa, e no modelo que a ciência, a pesquisa, os pesquisadores que estão sendo formados, eles voltam para o país com o objetivo de resolver os problemas macro, né, estratégicos, né? E não é à toa que nesses quase 40 anos aí ela saiu num país pobre para uma grande potência do mundo. Esse é um pouco do meu currículo, tá, gente? Eu tenho aí a faixa dos meus 56 artigos, essas 6 patentes aí, 2 licenciadas, tem mais ou menos umas quatro no forno. Tem mais uma patente agora que saiu, a gente tem que fazer licenciamento para assinar contrato e um pedido, né? E tem mais umas três aí para a gente colocar. Então, hoje, o meu foco é patente, licenciamento de patente para mercado, né? Então, artigo é interessante, mas hoje é secundário na minha visão, na minha carreira, né? Então, eu não tenho como competir com o Gonçalo, não tenho como competir com o Breno, não tenho como competir com os caras de fora, porque é, os caras são mais cientistas, melhores cientistas do que eu, né? Eu gosto realmente caminhar. Então, nessa trajetória toda esse resumo mais ou menos da minha carreira, eu trabalhava com lantanismo, lantanismo era muito caro, então sempre trabalhei com luminescência. Então, um dia lá lendo algumas coisas, achei o tal dos quantum dots de carbono, carbon dots, né? E foi na época que a Cíntia, que hoje é professora da UFAL, foi minha primeira aluna de doutorado, filha de feirante, pais e mães analfabetos. E ela veio trabalhar comigo, né? Então, a gente botou esse desafio de ela trabalhar com Carbon Dot, nós começamos realmente a otimizar, entender como a ciência funcionava disso, e foi bem interessante. Eu lembro que eu tinha todos os números para ser bolsista do CNPq, eu mandei o projeto de Carbon Dot, já me desvinculando do meu trabalho de doutorado, exatamente para mostrar a independência científica, e o parecer que eu recebi foi que, basicamente, o projeto era uma bosta, que eu não garantia a qualidade do produto, né, dos quantum dots. E aí eu chamei minha aluna, Karine, que hoje é uma das sócias nossas da Criotec, a diretora nossa de pesquisa e inovação. Eu falei, ó, Karine, vai lá no teu sítio, me traz um pouco de cocô de vaca, que já que o meu projeto é uma porcaria, eu vou trabalhar com porcaria, eu vou trabalhar com bosta. Deu origem a esse trabalho aí. E aí a gente aprendeu uma coisa muito interessante, né? Às vezes, com material de baixíssimo valor agregado, a gente gera algo extremamente interessante, relevante. Hoje, não só gerou esse artigo científico, né, mas hoje um produto muito similar hoje representa uma quebra de paradigmas dentro da própria agricultura, né? Então, basicamente, o que que eu aprendi aqui? Primeiro que a gente, com algo, se a gente quer fazer algo decente, até com bosta a gente faz, tá? Desculpa até a expressão, Gonçalo, mas no bom português e bem direto, né? E a gente fez o quê? Eu fiz uma modificação de superfície nas nanopartículas em 3 etapas, com um objetivo muito claro. Eu queria mexer eu queria marcar fazer diferenciação entre célula tumoral e normal. Em camundongos, a gente induzimos o tumor no camundongo, um camundongo que expressava muito ácido ciálico, né? E o grupo borônico, que são esses grupos borônicos aqui da superfície, eles mimetizam algumas proteínas que reconhecem açúcares, né? Padrões de açúcares. O meu orientador de doutorado fazia isso, o Júnior. Ele usava lectina, e eu olhava para aquilo e falava, cara, isso é muito caro. Para a realidade brasileira, isso é muito caro. E trabalhar com proteína, a gente não tem know-how. Enfim, era complicado, desnaturava, tinha toda uma série de problemas. Eu falei, vou fazer um negócio desse com química. E, para nossa surpresa, né, a gente vê que... Esses aqui são os quantum dots, tá, de carbono, são partículas aí de 5 nanômetros. Vocês estão vendo aqui o núcleo.
grafítico dele, estou vendo o XPS, para ver o que está na superfície. E basicamente a gente não conseguiu marcar o tumor, né? Onde você vê as partezinhas amarelas onde a partícula está circulando, sendo luminescente, era eliminada na urina com 3 dias, grande parte, mas, por nossa surpresa, durante a histologia, o Fred detectou que os camundongos que tinham sido tratados com essa partícula apresentavam um aumento significativo de necroses no tecido tumoral. E eles começaram a identificar a presença de células brancas, né, dentro do tumor, e a gente observou um pico de células brancas, células de defesa, né? Então, e no final do dia a gente percebeu que a gente tinha criado, a partir de cocô de vaca, um mimético de um fármaco que tinha acabado de ser liberado pelo FDA para imunoterapia, né? Que exatamente tem grupos borônicos na superfície e bagunça essa relação entre as células de defesa com as células tumorais, né? Basicamente elas ficam escondidas do sistema imunológico e o reconhecimento muito é feito em cima de um ácido chamado ácido ciálico, né, que fica em cima de algumas glicoproteínas, e isso, né, deixa eu baixar isso aqui, agora acho que ficou melhor para vocês enxergarem. É uma estratégia que o Trypanosoma cruzi usa para se esconder do sistema imunológico, para hackear o sistema imunológico do hospedeiro, né? Ele tem uma enzima chamada transialidase, ele troca com o ácido ciálico do hospedeiro e basicamente ele desaparece, né? Assim, de maneira muito grosseira. E beleza, o que é que eu faço com isso? Nessa época do hospital, eu comecei a perceber que a relação existia entre as empresas farmacêuticas e a pesquisa era muito forte, e eu vi uma grande oportunidade desse conhecimento que a gente vinha desenvolvendo ao longo do tempo, né, cooperação com a biologia e com a medicina, que poderia ser usado realmente como algo inovador, né? Criar produtos. O problema era aonde, né? Então, a gente estava consolidando conhecimento entre 2011 e 2015, mas como é que a gente usa esse conhecimento, né? Então, a inovação é um dos pontos, né? Aqui é um slide que mostra, dentre as diversas conceitos de inovação, acho que esse é o mais interessante, né? E no final do dia, inovação é quando você pega algo totalmente novo e exatamente essa invenção, ela gera benefício, seja ele social ou, como todo mundo quer, econômico no final do dia, né? Então, é isso. Eu costumo muito dizer, às vezes dentro da universidade as pessoas acham ruim, mas empresa na universidade que diz que tem inovação tem que tirar nota fiscal. Então, no final do dia, quem trabalha com hard science, tecnologia, tem que tirar nota fiscal, porque aí você consolida o seu produto no mercado. Então, isso tem um peso muito relevante para nós no país. A gente viu o processo todo de desindustrialização, aquela velha história. Enquanto na década de 70, 60, a gente importava alimento e foi um investimento maciço em ciência, e as Embrapas estão aí nas universidades que transformaram o país numa grande potência agrícola, o setor industrial brasileiro preferiu trazer da China, né, importar do que desenvolver tecnologia, né? É até um pouco difícil a gente tratar disso com Selics muito altas e se o capital de risco prefere migrar para exatamente trabalhar com títulos do Tesouro, porque no final do dia o governo paga direito, né? Então, a gente acaba, de certa forma, caminhando nessa linha aqui, né? Então, a inovação ela tem um poder enorme de aumento de complexidade da matriz econômica. Pra vocês terem uma ideia, 50% do PIB americano ele vem de inovação. E a partir do momento que a gente passa a investir nisso, né, a gente passa a ter uma economia baseada em conhecimento. Então, os títulos de doutores, um doutor muito bem formado, ele passa a ser absorvido mais fácil do mercado, com salários muito mais altos, por exemplo, do que a gente tem na academia, né? Então, isso eu estou vendo no meu dia a dia hoje, né? Então, você tem exatamente esse tipo de lógica, né? Então, isso é algo importante na verdade, a gente não está inventando nada, né? Porque eu gosto de mostrar muito esses slides, porque eu lembro das minhas aulas de quinta série, da professora Lia, e ela me mostrava os ciclos econômicos do Brasil, né? Então, hoje a gente está vivendo mais um ciclo, né? Que é exatamente o ciclo da soja, milho e carne, né? A gente se orgulha muitas vezes de dizer que a gente alimenta o mundo, né? Eu acho que a gente produz para exportar,
para realmente é comércio, né? Isso aí não tem nada de errado nisso, né? Mas se a gente não passar a exportar tecnologia e valor agregado, a gente vai eternamente gerar benefícios na Europa, Estados Unidos, no primeiro mundo. A gente passa a ser meramente arrendador de terra, para eles arrendarem terra, e o benefício, né? A gente vê muito se falar que o agronegócio banca 30% do PIB, mas eu imagino que o tanto de royalty que a gente paga por semente, por defensivo, é, supere muito mais do que esses 30% do PIB aí, que se 1 trilhão aí, que 1 trilhão e alguma coisa que o agronegócio coloca, tá? Então, isso é algo que tem que se pensar. Fala-se muito de inovação hoje. Inovação é uma palavra que hoje tá aparecendo, surgindo, né? Todo mundo fala, mas se, por exemplo, dentro do governo brasileiro, eu acho que ele não entendeu ainda o que que é, né? Porque você anda às vezes nos ministérios, fala-se de muita inovação, mas fala-se mais do que se realmente se consegue provar, né? Porque senão a gente acaba nesse tipo de sentido. Quando eu falo para vocês que a gente gera benefício na matriz, né, a gente no final do dia continua sendo colônia e os benefícios, né, maior parte do valor agregado passa aí diretamente para para fora, né? O exemplo desse é o café, né? A gente produz aqui, o Brasil é um dos grandes produtores de café, mas, por exemplo, a saca de café brasileira é negociada na Suíça, né? Então, a gente vende barato, os caras vai venderem para a gente de forma muito mais cara, né? E o que fica aqui, na verdade, é o café de pior qualidade. Então, essa é uma lógica que a inovação ela permite exatamente que você dê esse tipo de salto, né? Então, e se a gente olhar no contexto brasileiro, é o que a gente vê todo dia, né? Empresas fechando, um processo de desaceleração muito grande na questão de desenvolvimento industrial, né? E aí a economia fica baseada basicamente em serviço e exportação de produtos primários, né? Então, você não gera nada de valor agregado. E aí, esse é um exemplo muito claro, por exemplo, desse contraste de você não investir em inovação para você ter uma indústria competitiva, ou você investir em ciência, no caso aqui, né? Se olhar aqui, ó, a exportação de produtos manufaturados como decaiu, você vê o déficit como está indo, né? Então, e a gente vê que a gente simplesmente, o Brasil, que é a nona economia do mundo, a Irlanda tem uma participação muito maior do que a gente. Nada contra a Irlanda, mas acho que a economia da Irlanda roda ali em São Paulo, tá? Sem muito problema, né? E, em contrapartida, o investimento em ciência, né, naquela lógica de sair de importador de alimentos para exportador de alimentos, isso aqui é graças à Embrapa, às universidades, transformar o Brasil realmente nessa potência, né? Lógico que a gente tem um dever de casa para fazer, e aí eu gosto de mostrar muito isso aqui, porque se a gente está falando de inovação, de inovação, a gente tem que pensar em conhecimento de fronteira, né? Onde é que ele está? Está exatamente dentro das universidades. Conhecimento que está em livro é um conhecimento que já está consolidado. A gente está vendo na ponta, né? Vocês convivem aí com o professor Gonçalo, dentro da Unicamp, que é uma das melhores universidades do mundo. Vocês estão dentro de um grupo extremamente competitivo e que o conhecimento de fronteira está aí permeando o que vocês fazem. Vocês respiram isso. O desafio é como transformar esse conhecimento de fronteira, às vezes uma ideia, em um produto, em uma empresa rentável, que isso gere empregos e os estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado comecem a olhar o mundo não da perspectiva de se tornar professor universitário, tá? Mas na perspectiva realmente de dar outros passos e ver um mundo diferente, né? Eu brinco muito tem um professor amigo meu lá de Portugal, sou Luiz Carlos, outro dia eu estava conversando com ele, eu disse, professor, pulei na toca do coelho e caí num mundo em que tem muito dinheiro, muita gente, muito fake, muita conversa e muitos problemas e que o conhecimento científico nosso pode resolver. Então, você cai num oceano azul de oportunidades e que se desenvolver um trabalho muito sério, com muita sagacidade, é possível se realmente se vencer, né?
E a universidade, a partir de 2004, da Lei de Inovação, ela passou a ter uma contribuição, né, assim como as universidades americanas têm, que é a parte de desenvolvimento econômico, né? Então, esse marco de inovação, o decreto regulamentar de regulamentação de 2018, traz para a gente, que é pesquisador, que quer empreender, uma segurança jurídica muito forte e que permite que você, mesmo sendo professor de dedicação exclusiva, como eu sou na Universidade de Brasília, da Divisão de Química Tecnológica, possa ter sua empresa, ser empresário e desenvolver atividade, né? Hoje o meu hobby no laboratório, eu nunca tive emprego, tá, gente? Para mim, eu adoro o que eu faço e eu nasci para isso. E o meu hobby é realmente transformar as teses dos meus alunos em produtos e patentear, e o meu aluno está junto comigo na patente, ganhando royalty. Esse é o meu hobby hoje, né? Então, dentro da universidade. E, lógico, trabalhar exatamente para que esse tipo de cultura ele passa a não ser só parte do meu grupo de pesquisa, passa a ser dividido, né? Eu acho que um dos compromissos que eu tenho com a própria Universidade do Brasil e com o próprio país é tentar exatamente dividir esse conhecimento que foi adquirido meio que a forceps, para que outros grupos, outras pessoas possam realmente avançar e empreender. Então, uma das coisas legais hoje que eu trabalho no meu grupo é exatamente a gente usar a escala TRL, né? De para desenhar um projeto de pesquisa, né? Então, a tese de um aluno ele já vem dentro de um conceito para um problema macro real, que normalmente a gente vê nessas minhas andanças, a gente se depara com isso. Eu gosto muito de trocar ideia, ter brainstorms, achar as oportunidades, e muitas vezes as oportunidades você acha na mesa de um bar, tomando uma cerveja, numa conversa ali de 5 minutos, às vezes, de corredor, você encontra uma oportunidade, e isso acaba virando muitas vezes ideias, e obviamente essa ideia, quando isso vira um projeto, essa pessoa, pelo menos no meu comigo, essa pessoa vem junto, por exemplo, na concepção do projeto e eventualmente, se isso virar um produto, algo licenciado, essa pessoa vem junto. A Camila via isso lá no CDT, as altas brigas que eu tinha para botar até os alunos de iniciação científica nas patentes. Então, eu acho que a gente tem que dar César o que é de César e reconhecer as pessoas, né? Isso é uma postura que eu levo muito. Mas, basicamente, é isso. Normalmente, da ideação, eu já tenho mais ou menos uma ideia de mercado, quem é meu público-alvo, quem são as pessoas que eu quero interagir, quanto custa para escalonar. A gente faz mais ou menos uma pesquisa de mercado que é muito paralela quando a gente desenvolve um projeto de pesquisa e que quer publicar um Nature, um Science, um JACS. Você tem que saber o que, que os outros estão fazendo, como aquela tua pesquisa se diferencia em relação às outras, escrever numa linguagem que se ajuste à sua audiência. Primeiro você vai convencer o editor, que é o seu distribuidor, e se caso ele aceite, os referis aceitem, né? O referidores, maldito referidores, aceite, né? Esse paper, esse artigo vai realmente atender a audiência, ou seja, o seu público final, e você chegou dentro da lógica de pesquisa, você chegou no seu produto final, que é o seu artigo científico, né? Da hipótese. Então, a gente já faz isso no nosso dia a dia, né? Principalmente aquelas pessoas que sempre estão buscando a excelência. Hoje, o que é que eu fiz? Simplesmente eu pivotei isso. Em vez de eu direcionar para um artigo científico, eu direciono isso para produto, para patente, para licenciamento. Mas o rigor do desenvolvimento, ele é o mesmo. E um detalhe importante, às vezes você não precisa responder todas as perguntas que você tem como pesquisador. Porque se você for fazer isso, você nunca chega ao 9 no produto final. Às vezes você consegue ter uma boa base de dados que suporta a tua hipótese lá na frente, e depois você volta completando. É mais ou menos isso que eu fiz com a Arbolina, que vocês vão ver lá na frente. A gente viu o resultado no campo, resultados expressivos, só que a gente não tinha algumas ideias do qual era o mecanismo, e hoje, a gente, depois de 3, 4 anos, a gente voltou com os pesquisadores e estamos entendendo exatamente para onde a coisa vai. Então, às vezes, tem algumas nuances no processo que e aí isso é uma coisa que eu vejo muito nas startups, né? Que vão fazer aceleração, que vão trabalhar. Às vezes o cara fica sapateando em cima do que ele tem, faz 5, 6, 7, 10 acelerações. Com startup que fez 10 acelerações e nunca tirou a nota fiscal. Então, isso é algo muito temerário, porque basicamente você está transformando o seu pós-doc numa
pseudo-inovação, né? Porque não vai chegar lá na ponta, né? Lógico que tem todos os desafios, mas se você não for um pouco maluco e um pouco corajoso, não vai, né? Então, deixa eu dar uma acelerada aqui, só para vocês entenderem como é que a gente trabalha e como é que isso tem sido colocado aí na Universidade de Brasília. A Camila conhece muito bem isso. O modelo da UNB era muito voltado, né, na transferência de tecnologia para empresas consolidadas, mas aí qual era o grande problema? E por que as patentes da universidade ficam na prateleira, né? São as patentes de prateleira que, na verdade, geram um custo e não geram receita para a universidade. Basicamente é porque esse modelo de transferência direto para empresas consolidadas, eles querem um TRL muito mais alto, né? Então, você, nesse estágio, você já superou todas as barreiras é, de desconfiança de mercado, né, do cliente, né? Você chegou no TRL 8.9, você já viu a questão do escalonamento de processos, existe viabilidade de se produzir em larga escala, tá? Isso eu estou falando, gente, né? Isso aqui é deep tech, é hard science, não é. A lógica de soft science é completamente diferente, tá? Né? Até porque você chega no 9 é muito mais rápido. Mas todas as barreiras regulatórias elas já foram superadas, simplesmente a empresa compra aquilo ali e transforma normalmente com um problema que ele já tem algo incremental. E a gente vem numa linha um pouco diferente, que também não é nada novo, né? É em relação à criação dos spin-offs acadêmicas, porque você trata a ciência de uma forma muito mais robusta e você tem o pesquisador ele tem o prazer de passar por todas as etapas e gerar realmente o produto. E eu vou te falar, não existe nada mais legal do que isso, né? Então, esses aqui são alguns perfis do que a gente tem de vantagens, né? A gente volta o investimento. Isso aqui eu estou vivendo na prática. Hoje a Criotech ela financia uma série de pesquisas dentro das universidades, Federal de Viçosa, a própria UNB, o FRJ, a gente tem custeado pesquisas, bolsas de estudantes. O grande problema nosso aqui, que eu acho que é exatamente essa falta de cultura empreendedora. Tá certo, vocês estão na Unicamp, vocês estão, na verdade, numa ilha, num bolsão, né, numa redoma, que São Paulo, de fato, é diferente nesse sentido. Isso é um pouco mais evoluído, mas mesmo assim, eu acho que isso precisa ser, de fato, massificado e fortalecido nas outras unidades federativas, dentro das outras universidades, né? Então, porque no final do dia você traz uma série de benefícios tangíveis e intangíveis. Eu lembro que na universidade aqui, né, há uns 2 meses atrás eu era professor da Química Inorgânica. E tinha uma linha de algumas criaturas lá dentro que achavam que inovação era pura enrolação. Eles ficavam dizendo nos corredores que eu tinha pegado o símbolo da universidade, colocado o rótulo do produto e sair vendendo, ganhando dinheiro com o nome da universidade. E é o tipo de comentário de cabeça de gente que nunca de fato realmente empreendeu, não tem a mínima noção do risco que é, né? Mas para esse tipo de pessoa você não discute, você realmente mostra resultado. E um dos resultados mais legais que a gente teve da Criotech, que me deixou muito feliz, foi exatamente o nosso programa de pós-graduação, que sempre foi 5, né? Nunca passou de 5. Hoje é um programa de excelência 6 por conta desses trabalhos de inovação que a gente vem desenvolvendo. Então, isso foi muito bom e esse salto, a Universidade de Brasília passou a entender melhor a questão, isso a nível de alto escalão, de reitoria, e isso foi um benefício muito importante e a gente está cada vez mais tentando avançar com essa lógica dentro da universidade, né? Tenho tido algumas reuniões nos ministérios, a gente está desenhando algumas coisas bem interessantes para realmente para que a nova geração de empreendedores eles venham numa condição melhor do que a gente teve, né? Então isso é função, porque hoje, ó, a gente tem uma questão muito séria, né? Assim, a universidade como onde o conhecimento de fronteira ele está caminhando, né? Ele está sempre à frente, né? O conhecimento está sempre à frente, o conhecimento de fronteira, né, ela tem esse papel, ela tem essa capacidade, ela tem esse potencial de realmente de criar coisas, levar coisas que possam realmente impactar dentro da economia. Na época que eu trabalhei, eu boto esse slide, é bem interessante porque ele mostra algumas coisas que são conhecimentos que estão dentro da universidade, né? Conhecimento de mercado, você acha aí tranquilamente nos cursos de economia,
né? A parte política de empreendedorismo dentro dos índices você acha, né? Recursos financeiros. Na época que eu criei a Criotech, não tinha dinheiro, eu tirei do meu bolso. Fiz uma dívida de quase 790 mil e minha mulher quase me larga, porque não tinha dinheiro. Hoje, agora, né? Eu sempre dizia para os meninos, gente, se a gente conseguir crescer no momento mais complicado, né, na época na seca, né, na época das monções, a gente vai nadar de braçada. E é o que está acontecendo hoje, né? A gente trabalhou sem recurso, sempre com pouco recurso, e levantamos a empresa, né? E hoje é muito legal você ver que o Finep hoje vai entrar com recursos para inovação, e a gente sai na vantagem, porque a gente já tem faturamento consolidado, já tem um histórico, né, de relação com as universidades. Isso leva a uma vantagem muito grande, por exemplo, você captar recursos a fundo perdido e subvenção econômica, né? Mas eu acho que o grande gargalo nosso está aqui, ó, na cultura, né? A cultura empreendedora. Isso tem que iniciar desde o primeiro período. O menino tem que pensar que ele vai ter a opção de ser pesquisador, professor, ou ter a opção de escolher se vai ser empreendedor, ou se vai ser funcionário de alguma empresa. Porque as habilidades que são desenvolvidas, e isso está muito sinérgico, ele ter essa visão do que simplesmente tentar no final do dia virar professor universitário, como pelo menos a galera da minha geração tentava, né? Então, felizmente, o mercado não absorve. A lógica é um pouco essa, que esse é um artigo de 2005 do professor Rochel da UFMG, né, que ele trata realmente como você transformar um negócio, né, até a criação da oportunidade, validação e criação de ideias. Dentro desses 5 etapas aqui, que é um pouco mais resumido da escala TRL, tem uma série de outros subníveis que muitas vezes não aparecem nos artigos científicos e fazem muita diferença, né? Então, vende-se muito a ideia de que você vai criar o seu negócio, que você vai virar o Steve Jobs, que você é empreendedor, que você é o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, são essas as pessoas que são referências para essa gurizada toda, e que vai vir um investidor, vai botar uma grana lá dentro, e você vai sair do seu salário de 3 mil para 25 mil, 30 mil, e cara, não é assim não, né? A depender de quem você se pega, a depender de quem investe em você, você vira escravo do cara, e ele arranca o teu couro com faca quente sem anestesia, né? Porque ele botou dinheiro, a Selic está dando 13 e ele quer tirar 25, 26 ou 30% do dinheiro que ele investiu. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, e por isso que eu tenho uma discussão muito forte dentro da incubadora da UNB. Inclusive eu sou o vice-coordenador agora, porque a gente tem que ter muita responsabilidade com o nosso jovem empreendedor em relação a isso. Tem que parar de romantizar, de achar que o fundo, um venture capital vai botar dinheiro e daí para frente está tudo bem. Não, às vezes sua vida piora muito. Ontem eu estava escutando isso de um aluno da USP, né? Aí eu sempre coloco isso aqui, a gente está preparado para inovar como país? Não, a gente não está. Tá. A gente não tem essa cultura. Talvez a gente esteja preparado daqui a uns 10 anos se a gente começar a trabalhar agora, né? Então, vai aparecer alguma criotech da vida, alguma coisa assim do tipo, mas de fato não tá, né? Isso não tá, isso não faz, não adianta a gente cobrar do pesquisador, isso não adianta, isso não faz parte da nossa cultura. Uma vez eu estava discutindo com o pessoal do governo anterior, estava tendo uma discussão lá, e eles falando que o pesquisador brasileiro só quer publicar artigo. Eu levantei a mão, perguntei para eles quais eram os grandes desafios que o país tinha. O pesquisador realmente resolver, eles não sabiam. Eu falei, olha, se vocês que estão no governo não sabem, quanto mais eu que sou pesquisador. Tá? Então, quais são os direcionamentos que a gente tem que trabalhar? A gente tem que ter uma base muito forte de pesquisa básica, tá? E a gente tem que ter programas e realmente estratégicos para que a gente possa pegar essas tecnologias e, de fato, resolver os problemas do país. Pega o modelo alemão, Instituto Fraunhofer aí da vida, pega o Catapult lá do UK, tem vários exemplos no mundo. O problema é que a gente não sabe onde a gente quer chegar, né? Então, a gente não enxerga um país como estratégia, né? Então, isso passa a ser muito complicado e por isso que a gente vai continuar eternamente sendo colônia, né? E esse é alguns dos desafios que a gente tem nesse processo de desafios de transformar.
algo em inovação, né? Então, você contribuir de fato para a cultura inovadora, você tem que fazer toda essa etapa, né? Então, essa geração hoje, se eu passar mais de 1 hora de aula, os meninos se dispersam, né? Então, é difícil você conseguir, dentro de um modelo convencional, manter o aluno conectado, para ele sentir que faz sentido aquilo que ele está estudando. Então, a gente precisa repensar um pouco isso, e talvez a inovação possa ser um ponto motivador. Não sei como é que está aí na Unicamp, Gonçalo, mas a safra de aluno desses últimos anos aí está muito difícil. A gente tem que ali garimpar para poder achar gente que realmente tenha sangue no olho e cabelo na venta para querer sair do laboratório como a gente fazia antigamente. Às vezes eu entrava no laboratório 6 da manhã, saía 2 horas da manhã do outro dia. E sábado, domingo, feriado, né? Era o prazer que a gente tinha de fazer, né? Então a gente precisa despertar exatamente para essa geração aí que vem, essa relação que eles são conectados, essa visão às vezes um pouco integrada da realidade, né? Das dores da cadeia, né? Mas uma geração que busca propósito, né? Então, se você conectar essa relação do conhecimento que é gerado com o propósito, a coisa facilita, começa a fazer sentido das pessoas. E há pouco tempo atrás eu achava que isso realmente não pesava, mas desde a concepção de uma empresa, você tem que ter um propósito. O fundador, a empresa tem que respirar o propósito dos fundadores. E os fundadores têm que compartilhar mais ou menos da mesma cultura e mesma expectativa. Porque se você tiver um sócio que não esteja conectado, as expectativas dele sejam diferentes do resto do grupo, você vai ter problema. E problemas muito sérios, né? Então, isso precisa realmente trabalhar. Esse é o tipo de coisa que a gente vem trabalhando, gente, dentro da UNB, tá? Então, o Instituto de Química, eu não dou mais aula de Química, eu agora eu virei professor de cadeira, para você ter ideia. Na UNB não tem isso, né? Pelo menos no IQ. Vou trabalhar agora com empreendedorismo, inovação, as 3 disciplinas, contratar até um novo professor para me substituir, e hoje eu estou tratando exatamente disso, para a gente tentar buscar essa relação, né, para o estudante, né? E aí, a partir daí, ele tem a opção de decidir o que que ele quer. Eu quero empreender? Ah, não, vou trabalhar com pesquisa, vou virar professor, não, vou trabalhar numa grande empresa, porque ele passa a ter essa visão mais ampla de como o conhecimento dele pode resolver problemas reais, né? Então, a gente é muito bom para estudar problemas, a gente precisa resolver. Eu escuto muito isso dentro do mercado privado, que estudante de federal é muito bom de resolver conta, mas muito ruim de resolver problema, da prática, né? Então, se a gente conseguir equilibrar isso, cada vez mais a gente vai trazer essa nova geração a ser mais conectada. Então, esse é mais ou menos um overview da coisa, né? Do que levou, né? E aí conecta um pouco da minha história, essa inquietação de fazer algo diferente, de querer realmente. Isso faz parte muito do meu propósito como pesquisador, como funcionário público, como cidadão, como é que eu vejo o meu papel dentro da sociedade. Então, isso é minha função, né? Então, isso é um pouco do que a gente leva, e essa cultura eu levo muito para dentro da Criotech e das outras startups que a gente tem. Mas para encurtar a conversa, né? Tá com muito blá blá blá. Como é que eu acho essas oportunidades, né? Então, esse artigo é muito legal, que ele fala sobre o uso da nanotecnologia no mundo, né? Essa relação com progresso e investimento. E a gente olha os Estados Unidos aqui como grande centro de gravidade, né? Que atrai tudo para lá, grande esponja, né, de conhecimento. Por trás do Steve Jobs tem 200 indianos, 300 chineses, os melhores engenheiros de softwares do mundo estão lá, né? Então, você tem isso aqui, você vê que o Brasil nem aparece, né, nessa história toda, né? A China, eles falam que não tem muitos dados, tal, tal. Mas você vê essa relação direta, né? Não é à toa que, lógico, né? PIB americano, isso é só um pedaço, está associado a isso. Mas quando a gente olha, um detalhe importante, olhando a realidade brasileira, o que que a gente tem, a agricultura não chega a 3% do uso da nanotecnologia. E aí eu achei um nicho, eu tenho um produto, um nanopartícula, um quantidade de carbono, biocompatível, biodegradável, que eu posso usar uma matéria-prima, como vocês viram, cocô de vaca, né? Se eu tiver uma matéria-prima de alta pureza, que é produzida no Brasil, que eu posso achar na China, uma commodity que seja utilizada em diversas cadeias, o Brasil produza e tem uma cadeia que suporte.
Eu posso usar esse material realmente para desenvolver algo, né, que seja de alto valor agregado. Então, o conceito é esse, gente. Então, eu já estava pensando, o que é minha cadeia de fornecedores, o que que eu acho no Brasil, o que que eu dependo de importação. Porque é o seguinte, se está um pau lá fora, vocês viram a crise do fertilizante, deu um pau lá fora, uma guerra, uma pandemia, aí eu fico na mão. Não, eu tenho que ter matéria-prima no Brasil, o Brasil suporta isso, pronto, tem, é o seu primeiro pré-requisito para a gente poder avançar, né? E eu comecei a observar a partir de 2019 exatamente esses detalhes, né? A Nature e Science começaram a publicar coisas que é a oportunidade que não pode ser desperdiçada, a nanotecnologia aplicada ao agro, a agricultura é a última barreira para a nanotecnologia. Eu comecei a mergulhar nesse mundo e hoje eu me deparo, por exemplo, na realidade das indústrias, é que o cara que muitas vezes está responsável pela inovação, o cara muitas vezes não tem nem um mestrado nem um doutorado. E acha que simplesmente você usar nanotecnologia e agricultura é tamanho, né? Então, para algumas pessoas o tamanho importa. Na química isso importa muito. Características químicas, físicas e biológicas são influenciadas por nanotecnologia. Aqui um exemplo bem claro, o óxido de zinco macroscópio, nanométrico, e o óxido de zinco macroscópio. A composição é a mesma. O efeito fisiológico é completamente distinto. Mas o mesmo óxido de zinco que é estimulante, passa a ser muitas vezes deletério, né? Você contribui exatamente para o estresse oxidativo da planta. E aí você, em vez de ter um estimulante, você passa a ter um herbicida. Ambos os casos, dependendo do tipo de aplicação que você quer, é simples, né? Lógico, você vai ter que superar outras coisas, escalonamento de processos, aspectos regulatórios, para poder você chegar com um produto desse no mercado. Mas, por exemplo, esse tipo de coisa é factível de ser feito, né? Então, a Unicamp é referência em produção de nanomaterial, né? Então, e o que que a gente aprendeu com aquele trabalho com cocô de vaca? Que é a superfície que faz a diferença. Dependendo do que eu tenho na superfície, dependendo do tamanho da partícula, do band gap e do tipo de moléculas que fazem parte, né, aquela parte amorfa do carbon dot, tá lá, eu saio de um estimulante para um herbicida, sem problema nenhum, com uma molécula de carbono biocompatível, biodegradável, e aí dependendo do tipo de propriedade que eu quero explorar, e foi isso que a gente fez. Qual era o desafio? Escalonamento de processo que fosse viável, né? E a gente entender isso em larga escala. E foi o que a gente fez, né? Então, aqui mais ou menos a trajetória. Eu lembro que quando eu apresentei os trabalhos de Carbon Dot com doenças negligenciadas, né? Trabalhar, por exemplo, com leishmaniose, foi a tese de doutorado da Karine, que virou inclusive uma patente. A gente pegou uma anfotericina B, tornamos ela solúvel em água, reduzimos a nefrotoxicidade, super estável. Eu apresentei o Ministério da Agricultura, da Saúde e o cara deu 2 tapinhas no meu ombro e falou que era doença de pobre, que para eles não interessava. Então, quando você passa a ouvir isso dentro de um órgão máximo, né, que é responsável, para mim eu tomei um banho de água fria, eu simplesmente peguei meu computador, não mandei o cara para aquele lugar, porque a gente tem que ter educação, né, não ia ofender, mas a vontade que eu tinha era aquela. E eu peguei minhas coisas, fui embora, voltei para o hospital pedir demissão. E nessa pedido de demissão, 3 meses depois, a Embrapa me chamou para uma rodada de conversa, junto com uma empresa alemã, que eu não vou entrar em detalhes quem era, e eu mostrei o que eu fazia. E aí foi a grande sacada, né? O doutor Jucimar me chamou no cantinho e fez: vamos fazer o que você faz em planta, que eu acho que isso vai dar uma diferença absurda. Eu falei: ok, eu não sei fisiologia vegetal, me indica os alvos que eu vou trabalhar isso com a equipe. E foi exatamente isso que aconteceu. Entre 2016 e 2019, a gente enfrentou uma série de barreiras, né? Na própria universidade, a Camila viu isso de perto. Eu era chamado de o doidinho do carro branco. Então, abri, não, mas assim, quando eu comecei a ver resultados e quanto expressivo eram esses resultados, eu falei, não, cara, isso tem que sair do papel. Tentei levar para a indústria é sempre muito desconfiada, né? Por mais que, não, o cara é cientista, o cara é doutor, mas os caras desconfiam. Eu tenho certeza que se fosse um gringo, fosse um inglês, que talvez não tivesse nada lá, eles iam comprar a ideia e iam levar. Mas como é um cientista brasileiro, a gente tem essa relação. Isso eu tenho vivido, tá, gente? Né? Eu não estou falando por... Mas isso a gente vive no dia a dia, né? E isso é legal porque depois você vai lá e quebra as barreiras e depois o cara vem correr atrás e não vai, né? Então, em 2019, uma empresa tentou, 2017, 2018, uma empresa tentou fazer uma parceria, mas a universidade, com a burocracia dela, não rodou. E o cara me desafiou, disse que
ele poderia investir, que a gente garante a entrega do produto, e ele me desafiou. Ele disse que a gente não botaria esse trabalho em pé se não fosse com ele. Aí, cara, desafiar um baiano, desaforado, como se fala em São Paulo, é sentença de morte. Quando ele falou isso, que eu não ia botar em pé, eu falei, cara, agora ele vai ver. E aí, daqui para cá, gerou a Criotech, né? Então a gente viu, montamos a empresa e 2020, ou seja, pegamos toda a pandemia, enquanto alguns colegas estavam em casa, eu estava rodando o campo de carro, vendo o resultado de campo, discutindo com o agricultor, para exatamente a gente consolidar, tirar a nossa primeira nota fiscal. A montagem da empresa a gente fez, tá? Todos os equipamentos fomos nós que montamos. Então, eu peguei coisas do mercado que a gente acha aí no dia a dia, sempre com essa lógica, né? Tem que fazer algo muito bom, com pouco recurso e que funcione, né? Então, às vezes você não precisa de muito, tem que ser muito pragmático nessas coisas para você realmente conseguir consolidar, e foi isso que a gente fez. Eu lembro que a gente saiu de 700 miligramas a cada 3 dias para 5 quilos em 4 horas de nanopartículas. Hoje nós produzimos meia tonelada de nanopartículas de carbono, processo que nós desenvolvemos, é, dentro da fábrica da Bahia, que está sendo hoje transferida para Brasília, e nós vamos ampliar para 5 toneladas dia, tá? Ou seja, a ideia nossa nesses próximos anos é chegar nessa marca. Mas o que que foi, qual foi a proposta do Jucimar? Vamos marcar uma proteína chamada bomba de prótons, protoTPase, fisiologia 1. Eu falei, beleza, vamos lá. E aí começamos a trabalhar, passei para o Daniel Zandonati, que é professor da UFRJ, ele fez todos os ensaios, viu o efeito realmente da exudação, né? A proteína estava ativada, ele via in vitro. Eu pedi que ele fizesse em vivo, né? E a gente conseguiu ver aqui. Estudamos todos os mecanismos, vemos a questão da, da biodistribuição da partícula por confocal, fizemos uma série de trabalhos, mas aquela velha história. Vamos publicar? Eu falei, não, não, vamos transformar em patente, com o mínimo de informação possível, até a gente botar o produto do mercado, de fato mesmo, em consolidar, a gente não publica nada. Eu não vou publicar nada. Então, foi mais ou menos essa lógica. No meio do caminho, eu era bolsista de produtividade, perdi, e eu pedi, fiz um pedido para ir para a parte de tecnológica, né, de inovação, e os caras tiveram a pachorra de dizer que eu não fazia inovação, lá o comitê. Então, e aí são essas coisas que a gente acaba passando no caminho, que aí eu só quero saber de uma, tchau, não quero mais saber. E não trabalho mais com CNPq mais não, a não ser que seja com as bolsas dos meus alunos. Então, hoje eu não peço um real para os caras. Então, uma das coisas que eu sempre quis, ser independente. Hoje a Criotech tem recurso para bancar a pesquisa que eu quero. Tá? Hoje a gente gera recurso na ponta e a gente traz esse recurso de volta para bancar as pesquisas e direcionar o que a gente quer, né? Então, hoje, essa independência eu sempre quis ter. Então, foi mais ou menos isso. Pega uma coisa básica, né? Simples, e fomos trabalhar nisso, né? Esse aqui é um trabalho que eu estou fazendo com o pessoal de Viçosa, professor Adriano, lá e o Wagner. A gente começou a ver muito no campo que algumas plantas que eram tratadas com arbolina, com a tecnologia nossa, elas não amarelavam, mesmo com alta incidência de fóton, e os caras foram estudar o processo de do fotossistema e viram que realmente você tem uma melhoria de fluxo de elétrons, isso usando microalga como modelo. E isso passou a ser interessante, começar a explicar determinados tipos de efeitos que a gente estava observando em campo, né? Então, aqui uma pequena foto, a microscopia do núcleo grafítico da partícula, né? Hoje a gente está estudando interação com cloroplasto, interação com outras organelas, tentando entender. Isso a gente pensou em 2015, estamos em 2023, a gente tem outras coisas que, inclusive, são muito mais avançadas do que a própria herbolina, né? Então, a gente está avançando bastante nisso, né? Isso é um pouco da apresentação que a gente faz mais comercialmente, mas a gente consegue observar exatamente regulação do processo de transpiração, né, e exudação de metabólitos secundários, né? Então, a gente vê, inclusive, em plantas de soja, um efeito de nodulação muito absurdo, diferente do que mesmo os caras tratando com biológico, né? Os azospirilos da vida, né? Então, a gente consegue observar muito isso. E saiu até uma dissertação recente agora, os caras observando que, sob estresse hídrico,
a gente observa um aumento de biomassa bacteriana do solo muito maior do que quando você tratava a planta de milho com arbolina do que você botar realmente o biológico em si, né? Então, o que que a gente vê na prática, no produtor? Porque no final do dia você pode fazer transcriptoma, você pode identificar todos os genes, você pode descrever o mecanismo todo do processo, mas se isso não gerar saco de produção na mesa do produtor, você não tem, seu produto não chega no mercado. Se o valor que você promete na concepção do seu produto, ele não entrega, você não sobrevive ao mercado. Você não sobrevive duas safras, tá? Você é completamente destruído no mercado. Então a gente queria ver o quê? Vejo raiz, beleza, o produtor não vai lá cavar para ver raiz, mas eu vejo florações intensas, isso chama atenção. Eu vejo o quê? Coloração da planta diferente, mudança de arquitetura e, consequentemente, maior produtividade. Então, quando você vê, coloca na mesa do produtor lá, 3, 4, 5 sacos de soja a mais, a coisa muda de figura. Então, esse desafio de chegar lá, cara, é absurdo. Então, eu passei por todas as etapas de montagem de fábrica até venda, revenda, né? Sentar lá com equipe de venda, eu adoro fazer isso, porque eu aprendo muito. Às vezes com um cara que não tem, às vezes uma graduação. O cara é um técnico agrícola, mas ele vende muito bem. Ele tem um conhecimento técnico, ele vende muito. Eu adoro sentar com esses caras e participar de reuniões comerciais, que é para mim um grande aprendizado, né? E no processo de inovação, gente, um dos principais pontos é a humildade, tá? Você não sabe tudo, você não faz tudo, tá? Você não faz nada sozinho. Esse trabalho aqui andou porque eu tenho pesquisadores da Embrapa, eu tenho 7, 8 pesquisadores de ponta trabalhando comigo, né, de total confiança, e que a gente trabalha junto, alguns são os meus sócios, e isso faz com que a gente possa chegar com toda a segurança na ponta, né? Então você vê, de 2015, do desenvolvimento da Embrapa até 2021, o primeiro trabalho de campo pesado. Gente, eu tenho todas as estatísticas, tá? Mas isso aqui era um relatório antigo, esses gráficos aqui, a gente tem todas as estatísticas. Mas eu lembro que quando a gente saiu da casa de vegetação para o primeiro campo, o Daniel me ligou e falou: Olha, Marcelo, não fica muito animado, não, porque normalmente, se você está tirando 20 na casa de vegetação, 20% de incremento, no campo não vai dar 5. Aí o Jucimar me passou o resultado, falei: Ó, meu cabra, deu 26. Eu liguei pro Daniel, falei: bicho, você me deve cerveja, deu 26. Vamos fazer o segundo, deu 25. Então, isso aqui foi um relatório de 2 anos da Embrapa. Hoje nós temos, acho que, 5 anos de trabalho de campo com eles, tá? E numa condição de regulação de transpiração, ó, cortando a água 10 dias durante o enchimento do fruto, mesmo assim a gente conseguiu diferença estatística em termos de produtividade, né? Evitamos abortamento, uma série de coisas. Mas ok, aí você faz esse trabalho na Embrapa, o produtor faz a colheita manual, né? Então você aproveita todos os frutos, mas na realidade de colheita do produtor, né? Que você usa umas máquinas e quem já participou de colheita de tomate, você colhe lá 124 toneladas, mas você deixa mais ou menos umas 10 no chão, né? Porque não tem calibre, né? Ali para poder puxar, né? E aí nós fizemos um trabalho, né? A partir do Globo Rural que a gente saiu, uma empresa contratou uma consultoria para ver se a gente era mentiroso, né? 20%, peraí, vamos testar. Nós conseguimos repetir isso em campo, né? Foi um trabalho em 3 fazendas que nós fizemos. O resultado menor foi mais de 10% de produtividade no tomate. Beleza, isso representa o que em dinheiro, né, para o produtor? Na época, tá? Tratamento por hectare de arbolino estava custando R$ 240, gerou as 32 toneladas. Na época, o protocolo Fugini 380 toneladas, gerou uma receita só com incremento, tá, gente? Só com incremento de 12 mil, tirou o preço da arbolina, para cada real que o agricultor investiu, nós botamos R$ 50 no bolso dele. Aí é legal quando eu vou na Faria Lima, eu falo para os caras, me mostra qual é o investimento que dá isso, bicho. Não tem hoje. E tomate indústria não é das culturas de maior tecnologia, né? Então vou dar uma acelerada, tá, gente? Isso aqui foi tomate envarado, a gente repetiu, né? Isso aqui não são resultados meus, né? Então, nesse meio tempo, a gente estava vendendo o ovo da marmita para garantir o café da manhã do outro dia, porque a gente estava vendendo, mas era eu que basicamente corria as estradas, né? Entre minhas aulas e tudo. E aí a Casa Bugre conheceu a tecnologia como cliente
e depois veio como investidor. Então, eles fizeram uma série de trabalhos, eles pegaram o produto, fizeram uma série de trabalhos. Depois que eles consolidaram os resultados, me chamaram para fazer negócio, né? Para aportar e vir, né? E a gente conseguiu repetir resultado, né? Um dos melhores produtores de tomate aí da região de Sumaré, né? Talvez ele não esteja entre os maiores produtores, mas com certeza ele é um dos mais produtivos. E aí a questão era essa. E a gente começou a ver realmente que culturas de maior investimento, o retorno era maior. Gente, quando eu dou deprimido, eu escuto isso aqui, né? Não sei se vocês ouvem. Não está dando para ouvir, Marcelo, mas eu acho que você já me mandou esse uma. É, quando eu estou deprimido, eu vejo esse vídeo, porque é o meieiro, É, um cara que não teve a sorte e o privilégio que teve de estudar, acho que ele é semi-analfabeto, mas ele conta aqui, ele conta a área que não tem arbolina, ó. Ele conta 14 caixas, estima 14 caixas. Onde passa a tal da borborema são 23 caixas. Aí ele gravou esse vídeo e mandou pra gente. Esse é um trabalho que eu estou fazendo hoje a... Fiz com a Bayer na época, né, um produto da Bayer, e a gente conseguiu ver realmente efeitos no posicionamento de 5 sacas, né, a mais, né? Então, a gente ajustou o posicionamento, então isso aí a gente começou já a trazer um agrônomo, ajustamos o posicionamento, e isso virou o posicionamento ajustado começou a virar resultados na realidade do produtor. Então, fizemos mais de 140 campos, conseguimos colher em torno de 58, tivemos 88% de resultados positivos, e a média hoje do nossa tecnologia no campo 5,3 sacos, né? Considerando uma soja de R$ 138 a saca, uma fazendinha ali de 1.000 hectares, que é mais ou menos uma realidade de Goiás, muito bem. Basicamente, a gente dá 2 Hilux ao produtor por hectare, a mais, né? Em termos de lucro, a gente já fez essa conta, aí fica entre 25% e 30% a mais de lucro para o produtor de soja, né? Então, você não tem nada no mundo que faz isso, né? Então, assim, de investimento não tem, né? E isso é mais uma prova que isso aqui a gente não está inventando nada, é mais uma prova de quem tem os meios de produção, né? Que tecnologia faz esse tipo de coisa. Especular se ganha, mas a tecnologia, a hard science é que faz a diferença, né? Muita, né? Isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo com cana, começamos, está finalizando, tá, gente? Com um trabalho que eu fiz com o Hugo Molinari e com o professor Jader, lá da UNB, casa de vegetação. A gente conseguiu aumentar a biomassa em 58%. Hoje, em campo, realidade de campo, de usina, a gente está vendo esse 58% de aumento de biomassa, de massa, estava associado a perfilhamento. Hoje, em condições de campo, eu estou conseguindo, em média, entre 18% e 20% mais perfilho na cana, né? Então, se tiver boa nutrição, isso com certeza vai virar mais etanol lá na frente, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Uma área tratada com arbolina, isso aqui é a realidade de produtor. Aí vocês podem falar, é feito de bordadura. Aí o cara passou o drone e vocês vão ver que tanto de um lado quanto do outro teria efeito de bordadura e você vê o desenvolvimento vegetativo muito mais robusto, né? Então, tudo que a gente viu de aumento de raiz, aumento de área foliar, perfilhamento, a gente está vendo já na realidade do produtor, né? Então, cana é um bicho diferente, a gente, assim, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, mas é algo que aí a gente tem que levar para quem entende, né? Então, a gente está fazendo alguns trabalhos muito fortes com a Exalc, com a Federal de Uberlândia, com os pesquisadores que entendem disso, né, de cana, da realidade do produtor, para poder a gente chegar de fato a resultados expressivos e contribuir, né, com esse processo aí esse processo de transição energética com biocombustível, no qual o Brasil é uma das grandes, acho que talvez seja a maior potência, né, nada Estados Unidos e Índia, mas talvez a gente seja a maior potência nisso, né? Até o vice-presidente da Shell falou disso recentemente no jornal Globo. Então a gente pode dar um incremento significativo na produção de cana. E a gente tem outros efeitos que eu acabei não mostrando aqui. O efeito de resistência à temperatura dessas tecnologias que a gente desenvolve é absurdo. Tá? Então a gente vê em solos, em situações, um aumento expressivo de xantofilas e carotenoides, que são de fato pigmentos dissipadores de calor. Mas duas coisas que chamam interessante, e aí culminou nessa conversa com o Gonçalo, né?
Isso aqui a gente está fazendo um trabalho muito legal em cacau, né? Já estamos começando a beliscar o mercado, a gente já está começando a ver resultado. Mas uma coisa chamou a atenção da gente. Isso aqui é a vassoura, você não sabe, talvez você não saiba, mas a vassoura de bruxa devastou o cacau brasileiro, do sul da Bahia. Isso aqui é um cacaueiro com vassoura de bruxa, sem ser tratado com arbolina e tratado com arbolina. Você chegou a ver isso aqui, Gonçalo? Eu vi só em foto, Marcelo. Rapaz, eu vi em 4 campos diferentes a planta. Como a gente mexe na cadeia de ATP ali, né, de energia, metabolismo primário, a planta está resistindo, né, e soltando folhas sadias. Eu não sei o que diabo está acontecendo. Provavelmente o metabolismo secundário está funcionando, né, muito bem. E aí a planta está resistindo melhor. Tanto que no cacau a gente observa a planta lançando galhos novos, fruto, bilro e flor, né? O pesquisador do CEPLAC ficou assim, não acredito. Falar, vai lá no campo e veja. Aí ele foi lá e viu o resultado. A gente está fazendo um trabalho também com o Green, aí isso também é uma realidade de vocês, né? Tentar entender como é que a gente está. A gente já viu alguns resultados a nível de produtor, né? Uma resposta da planta contaminada com Green, conseguir resistir melhor à doença, lançar novos galhos, conseguir produzir melhor, mas a gente ainda não consegue entender. Talvez um RNA-seq aqui ajude a gente a entender melhor isso e ajustar novas formulações que permitam pelo menos se conviver com a doença, assim como a gente convive com o Covid, né? Então, hoje a gente tem protocolos contratados, né? A própria Fundecitrus está acompanhando isso conosco, né? Então, eu sempre procuro estar do lado dos melhores, né? Isso aqui é um exemplo de cacau, tá, Gonçalo? Eu acho que você não chegou a ver essas fotos. É uma lavoura de cacau de 70 anos, decadente, mas numa área de alta fertilidade. Quando a gente botou a arbolina, cara, explodiu, né? E aí foi o que eu mostrei pro cara do Seplac, ele lançando brotos novos, né? Bilros, aqui é cacau comum com esse nível de antocianina. Ele brincou comigo e falou: "Não, a lavoura, a produção vai ser boa, né?" E isso aqui eu tenho feito com o Durval, né? A gente fez fizemos blocos casualizados, fizemos toda a parte de planejamento de rigor. Isso aqui foi a colheita que foi sendo feita a partir dos parceiros, Gonçalo. Tem as estatísticas, tá? Isso aqui tudo, no pH 16 e de outras lavouras, né? Eu tenho feito um trabalho muito legal com o Jaime Norato, com blocos casualizados lá na fazenda dele, tanto com cacau quanto com seringueira, né? E a gente já está vendo algumas coisas interessantes, mas isso aqui é a safra temporã, tá? E isso rendeu em média 18 arrobas a mais, na época estava 2,18, acho que hoje estão quase uns R$ 300, mas cada real que o cara investiu, nós devolvemos 15. E aí, com esses dados na mão, eu dei uma peitada no. Hoje está 340, Marcelo. O cacau está no melhor preço da história. Pois é. E aí eu tive numa reunião ali no Centro-Sul. Eu vi um ex-pesquisador do Semplac aposentado falando que tinha que derrubar o cacau cabruca, as lavouras velhas, para plantar cacau novo ou pastagem. Aí eu levantei a mão e disse: "Professor, você tem que ver isso aqui." Mostrei para ele, assim, tipo, você me desculpa, mas destruí todos os argumentos dele de uma forma bem tranquila, né? Falou: "Ó, professor, você tem que ver essa tecnologia porque talvez mude esse cenário que você está colocando, né?" Então, 340 arroba é para nadar de braçada. Então, eu tenho discutido muito, Gonçalo, com o governo da Bahia e com o próprio Cimatec, de que forma a gente pode. Uma das funções da Criotec são projetos sociais, né? O cacau cabruca ele tem altíssimo valor agregado, não só por questões de valor do cacau que está 340, mas a preservação da floresta, a biodiversidade. Exatamente, exatamente. E isso você agrega valor até do chocolate que você está fazendo isso. Porque você mostra a relação que existe do parceiro, do produtor com o parceiro, se não existe uma relação de prejudicial. A floresta está sendo preservada. Isso o europeu quer, a matriz quer, e a colônia tem que aproveitar isso para vender um pouco mais caro, né? Isso aqui é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje, né? A gente já está chegando a mais de 1 milhão de hectares cobertos de produto, né? Esse é o primeiro ano realmente do jogo, mais de 30 culturas, todas elas com coisas. Nós estamos com resultados bem quando ele é bem posicionado. Eu estou Um milhão de hectares, Marcelo? ou mais, tá? Ou mais. Impressionante. Gonçalo, eu estou discutindo hoje exportação para os Estados Unidos, exportação para a Europa, tá?
E a gente sentiu na pele o preconceito que se tem contra a ciência brasileira. O CEO da empresa que a gente está fazendo uma parceria lá, quando ele viu os resultados nossos comparado com o produto dele, cara, ele ficou putíssimo. Mas o CTO da empresa que fez os testes, que é o americano, bancou, foi lá e bancou. Falei, eu vi o produto dos meninos, é bom. E aí a gente agora está discutindo exportação para eles, tá? É bem legal isso aí, né? Essa Muito quebra. bom. Nada, cara. No final do dia a gente cria desses caras, né? Trabalho social que a gente faz dentro de assentamentos, isso está virando, isso provavelmente vai virar um. Eu estou brigando para isso virar um programa nacional. Eu estou discutindo com os caras para a gente criar um projeto muito parecido com esse em estações agroecológicas no Nordeste, 50 comunidades com 300 bolsas para estudantes de ensino médio, que possam trabalhar com a gente como os multiplicadores e você começar a criar, mostrar que é possível produzir comida dentro do sertão, né? Eu não mostrei aqui, Gonçalo, mas eu tenho algumas áreas que eu estou produzindo feijão de corda em serra talhada. Você olha aquele mundão seco, e onde está verde, onde tem nossa tecnologia. Então, eu mostrei isso para o Ministério e falei, olha, a gente tem tecnologia, a Caatinga é o único bioma que a gente não consegue dominar ainda e a gente consegue levar isso e levar dignidade para as pessoas lá, né? Então, essa é a grande briga que eu estou tendo hoje, mas eu acho que a gente vai conseguir, né? Semana que vem eu vou estar com um evento com dois ministros, o do NDA e o de Relações Exteriores, numa cúpula com ibero-americana para falar com a FAO para falar exatamente de segurança militar, segurança alimentar, né? Então, para vocês terem uma ideia, esse é um alface sem agrotóxicos produzido dentro de um assentamento. Ao redor desse assentamento, tudo produção de soja, ao tamanho das coisas, né? Nesse caso aí, Marcelo, o produto da arbolina ela é pulverizada nas folhas ou é colocado na raiz? Esse aqui foi nas folhas, eles pulverizam em tudo, Gonçalo. Pulveriza tudo, né? Perfeito. Isso é arbolina, mas eles estão testando outros produtos nossos também, né? Então, por Ah, exemplo, eu tenho um boro sistêmico. entendi. E hoje a gente está discutindo, eu estive até discutindo com o Pinheiro lá no Cimatec, desse tipo de alface, desse tipo de produção, não ir para a mesa, não ir para a feira. Isso aqui é ser diretamente direcionado para hotéis e restaurantes, porque um alface desse tamanho é para atender esse tipo de público, né? E aí a gente aproveitar trabalhar com oficinas de formação do agricultor para ele ver para quem ele direciona aquela produção, né? Perfeito. Então, alface a gente está reduzindo em uma semana a colheita de alface, de folhosa, isso já está muito bem consolidado, tanto no inverno quanto no verão. Isso representa 3 meses a mais de produção para o produtor, ou seja, o cara tem um 15º salário. Ma- E Marcelo, você acha que isso é só para deputado? Não. Só ir fechar, gente. Recebemos uma comitiva da África do Sul para conhecer o nosso trabalho. Inclusive, estou com um convite para ir lá. Esse aqui é o neto do Nelson Mandela, que era o líder da comitiva, muito gente boa. Ele quer que a gente trabalhe junto com a África do Sul com essa concepção de combate à fome e à pobreza, né? Então, isso me deixa assim muito feliz. Era o vídeo da Shell, não vou mostrar para vocês, mas a nossa fábrica está na Bahia, a gente está trazendo ela para Brasília, mas eu estou discutindo com a Cimatec, a gente tem um laboratório lá para outras tecnologias que a gente está desenvolvendo, a gente está caminhando para assinar um convênio, né? A Casa Bugre veio para o mercado, veio com a gente, me deu capilaridade e isso eu consegui. Aí hoje a gente conseguiu realmente avançar. Só para fechar, Gonçalo, que eu já estourei meu tempo. Ganhamos todos os prêmios possíveis e inimagináveis. O mais gostoso foi o Global Tech Innovator, que a gente passou por cima de 700 startups dos melhores países do mundo. A gente foi lá e ganhou. E o futuro nosso, como eu falei para vocês, hoje está aqui o pipeline da Criotech e meu grupo de pesquisa trabalha desse jeito hoje. Então, o cara que vira meu aluno provavelmente vai cair nessa lógica para virar lançar um produto lá na frente, né? E ele vir junto com a pesquisa, ser detentor da patente, e se ele quiser ser inventor, a gente dá apoio também. Nós fomos o primeiro nacional nesse edital do MCTI, FINEP, aprovamos 2.400.000 de subvenção econômica para fomentar a pesquisa, a nova geração de produtos que estão vindo aí, que devem ser lançados daqui a 3, 4 anos.
Valeu, gente. Desculpa, eu falei demais. É, Marcelo, foi excepcional. Excepcional mesmo. Você desculpa. sabe que isso aqui fica gravado, fica Sim, no YouTube, né? Eu fico muito feliz porque eu acompanhei, eu tive essa sorte, né, de acompanhar lá do início, quando você estava peregrinando, como você mesmo falou, e fiquei também muito feliz da Camila estar aqui com a gente. Ela contou um pouquinho aí também da sua história na UNB, né? Na colocação, e o que você está fazendo é isso, é um super exemplo. E vou lhe dizer mais: a gente está trabalhando, né? O Nicolas está aqui, o Guilherme acho que não, mas a gente está trabalhando também com os produtos que você nos indica. Eu acredito que controle de estômago é a chave, né? Para a gente conseguir aumentar ainda mais a produtividade do agave e creio sinceramente, Marcelo, não só no efeito dos seus produtos, mas na quantidade de conhecimento que a gente vai ser capaz de gerar, né, a partir do que é que ele sim. faz do ponto de vista da fisiologia da planta. As nanomoléculas as nanopartículas de carbono, a gente está também trabalhando nisso aí para a produção de biogás. Eu acho que é a chave de muita coisa e eu acho que você usou essa chave para abrir o mercado de uma forma brilhante, brilhante mesmo. Bicho, olha, pena que a gente não tenha mais tempo. Só para te informar, o amigo Marcelo Amaral, diretor da Alessafre, que eu tenho uma reunião agora às 2, já está aqui também na sala, ouvindo, já me disse que, pô, está excelente. Deixa o cara continuar aí, porque está muito bom. Marcelo, Obrigado. parabéns, viu, bicho? Parabéns. Você mencionou a Unicamp, só para realmente a gente finalizar, a gente pensa da mesma forma, rapaz. Quando o nosso fundador, né, o professor Zeferino Vaz, que eu infelizmente não tive a chance de conhecer, né, mas conheci o filho, fiquei muito amigo dele. Rapaz, uma, uma, uma entrevista com ele que está no YouTube, da década de 70, salvo engano. Parece que ele está falando o que você está falando. Ele começou a Unicamp com esse propósito. É a mesma coisa, o discurso é direto e reto. Isso faz com que hoje, rapaz, os cálculos que se faz, só as empresas filhas da Unicamp, o que elas geram de faturamento já está acima de 13 bilhões, só o que elas pagam de imposto paga o orçamento da Unicamp. Quer dizer, bem em linha com aquilo que você falou, gerando emprego, renda e melhorando cada vez mais, né, a ciência por trás. Essas coisas são todas compatíveis. E só falar uma coisa que eu tenho o maior prazer de ver isso, rapaz. Os meninos aqui do laboratório, Marcelo, você tem que vir conhecer pessoalmente, são simplesmente extraordinários. Pô, eu tenho uma sorte tremenda de ter esses meninos, são geniais. Eu só não quero nego pior que eu. Aqui só tem nego melhor que eu. É isso aí É, é o que me dá felicidade. Meu velho Marcelo, te agradeço muito, pessoal. Infelizmente temos que acabar, a conversa está sensacional. Te agradeço novamente, Marcelo. Estamos juntos aí, muita coisa junto aí para realizar e precisamos fiquem sentar para felizes. conversar. Vamos sentar e Certo. tomar uma cerveja. Isso é o Isso. principal. Falar de ciência e inovação. Ver o que a É gente isso pode aí. criar junto. Eu tenho algumas coisinhas que eu acho que a gente tem que compartilhar com você e com o time de vocês. Que eu acho que a gente consegue fazer alguns estragos, né? Vamos. Bem interessante. A sua próxima vinda para a região, que eu sei que você sempre está vindo, me avisa com antecedência para você vir aqui e a gente fazer uma conversa estruturada. Acho que tem muita coisa para fazer junto. Semana do dia 16 de dezembro, eu tô por aí. E aí, vê se a Pô, sua agenda 16 de dezembro, caixa. a gente está 16 de dezembro, a gente tá na Bahia colocando um experimento de agave no campo, rapaz, no sertão. Então Puta. tá.